Vexame, vexame, vexame. É isso que eu tenho para falar, para resumir sobre a atuação do Flamengo, a derrota do Flamengo para o Alcas por 2-1 na estreia da Copa Libertadores. Agora sim, salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Raíza Simplício. Você que está chegando por aí, se puder deixar aquele like aqui para a gente, é muito importante o like de vocês. Se você puder se inscrever aqui no nosso canal também, é muito importante. Só clicar no botãozinho aqui embaixo, inscreva-se e ajude o nosso canal a crescer. Vamos falar hoje sobre esse desastre de estreia do Flamengo na Copa Libertadores. E, o Vitor Pereira elogiou a partida do Flamengo e disse que o Flamengo fez um bom jogo. Ele gostou da atuação da equipe rubro-negra. Ele também discutiu com o torcedor, provocou um torcedor, na verdade, um torcedor provocou ele durante a partida, fez críticas ao zagueiro Pablo e ele respondeu ao torcedor. A gente vai contar essa história para vocês aqui. Ele estava muito irritado também, impaciente, na verdade, na entrevista coletiva, foi questionado sobre Gabi e Pedro e não quis responder. A gente vai falar sobre isso e muito mais. Vamos falar para vocês sobre o Bruno Henrique, que está à disposição do técnico Vitor Pereira, pode ser relacionado para o Fla-Flu. E Marcos Braz e Rodolfo Landim não foram para o Equador, tá? Só quem esteve lá com a delegação rubro-negra foi o diretor de futebol Bruno Spindel. Tudo isso e muito mais agora. Começando já falando mal do Flamengo, porque a atuação do Flamengo, na minha opinião, foi um desastre. O resultado também foi um desastre. O Flamengo teve um primeiro tempo onde se preservou um pouco, não correu tanto, não levou tantos sustos, conseguiu abrir o placar e sair vencendo o primeiro tempo depois de uma belíssima jogada individual do Matheus França. E aí eu fiquei esperando um segundo tempo melhor do Flamengo, um segundo tempo onde o Flamengo fosse melhor, tivesse uma atuação melhor. E aconteceu todo o contrário. O Flamengo teve uma atuação horrorosa. Talvez das piores atuações do Flamengo, do Vitor Pereira, o que preocupa, né? Preocupa porque já são quase 4 meses aí de trabalho e a gente, quando acha que o time vai evoluir, parece que o time regride. Mas o Vitor Pereira optou por começar o jogo com o time reserva. Tá, beleza. Mas por que começar com o time reserva? Estreia de Libertadores. Não faz o menor sentido. O Flamengo ficou antes do jogo contra o Fluminense quase 2 semanas. Quase 2 semanas aí sem jogar, só treinando, descansando. Para não conseguir jogar 2 jogos seguidos. Tem altitude. Tudo bem. Sem problema nenhum. Não estão em 5 alterações? Tirava os jogadores no decorrer da partida como ele faz. Mas às vezes parece que essas mexidas ele bagunça o time. Pablo, muito mal hoje. Rodrigo Caio, muito mal. Tenho falado isso desde que o Rodrigo Caio voltou. Ele ainda não fez uma grande partida. Falhou em vários jogos e hoje falhou novamente. Falhou nos 2 gols. Nos 2 últimos gols do Alcas, porque o Alcas fez 3 gols, né? Um deles foi anulado por conta de um lance com o Guilherme Varela, que o VAR assinalou falta. O Flamengo levou um gol de um atacante de 37 anos. O Rodrigo Caio perdeu na corrida para um jogador de 37 anos, que não tinha marcado nenhum gol ainda nessa temporada. Olha só que loucura. Enfim, nota 0 para a atuação do Flamengo hoje. Não teve nenhum jogador que mereça nota maior do que 5. Todo mundo muito mal hoje e, infelizmente, o Flamengo estreia com derrota, perdeu os 3 pontos e deixou de ganhar também $300 mil, cerca de 1,5 milhão de reais na cotação de hoje. Deixou de ganhar 1,5 milhão de reais, tá? Custou caro essa derrota do Flamengo também. A Conmebol começou a premiar os clubes por vitórias na fase de grupos da Copa Libertadores e o Flamengo já perdeu essa boquinha aí. Vitor Pereira, algumas declarações do técnico Vitor Pereira durante a entrevista coletiva. Ele disse o seguinte: na minha opinião, fizemos um bom jogo. Tivemos momentos bons no jogo, de controle, de posse, de criar situações de gols.
Na segunda parte, o jogo tornou-se mais aberto, menos controlado. Poderia ter dado para nós, como poderia ter dado para eles. Desculpa, Vitor Pereira, mas não sei que jogo você viu. Jogo de criar situações de gols? Quais foram as situações de gols que o Flamengo criou? O Flamengo praticamente não criou situações de gols. O Matheus França fez um gol numa jogada individual. Teve 2, 3 cruzamentos para o Gabigol. 2 ele estava impedido. O outro ele cabeceou na mão do goleiro. Enfim. Teve também uma bola ali no finalzinho do jogo, quando o Flamengo foi para o abafa. Não concordo com essa parte de criar situações. O Vitor Pereira foi questionado pela opção de ter entrado em campo com um time reserva hoje, um time alternativo. Ele disse o seguinte: estou em uma fase onde temos que competir com intensidade. Vim para o Flamengo para trabalhar com muitos jogadores e preparar todos para jogar um calendário difícil como esse. Domingo somos obrigados a ganhar. Vamos fazer 7 horas de viagem, como fizemos 7 horas para vir para cá. Aí ele disse, tivemos esse jogo muito intenso com o Fluminense e precisam ganhar no próximo domingo. Na verdade, no Flamengo você precisa ganhar todos os jogos, né? Tem que ser esse o pensamento. Agora, de novo, Vitor Pereira, 2 semanas descansando, data FIFA, o time não fez nada. Jogadores descansaram a beça, teve várias folgas. Enfim, não faz muito sentido. Vitor Pereira também foi questionado sobre Pedro e Gabigol. Hoje ele começou com o Gabigol entre os titulares e o Pedro no banco de reservas. Ele não quis responder a pergunta, tá? Ele não quis responder sobre essa situação envolvendo Pedro e Gabi. Ele não respondeu, para deixar claro aqui para vocês, torcedores do Flamengo. Muita gente perguntando, cadê o Marcos Braz, cadê o Rodolfo Landim? Eles precisam explicar por que a opção de entrar com time reserva hoje. Enfim, nem o Marcos Braz e nem o Rodolfo Landim foram para o Equador. Nem o vice-presidente de futebol e nem o presidente do clube foram para o Equador. Quem está lá é o diretor de futebol, o Bruno Spindel, né? E só. O Diogo Lemos também, que é do Conselho do Futebol, só ele está lá, único representante institucional, digamos assim, tá? Agora, cabeça inchada do torcedor chateado por conta dessa derrota para o Alcas. Primeiro jogo do Alcas na história da Libertadores, primeira vitória. O Ordonhas, com 37 anos, fez o primeiro gol no ano e o Flamengo perdeu uma invencibilidade de 14 jogos como visitante na Copa Libertadores. Janela de transferências fechou para o mercado europeu, né, dos jogadores vindos do mercado europeu, ou seja, não vem contratação nenhuma de fora. Matheus Uribe esquece, se vier só em julho, tá? Pode rolar alguma coisa nessa novela, mas contratação para agora, esqueçam. Não vem ninguém agora, esquece. A não ser que o Flamengo vá atrás de algum jogador aqui no futebol brasileiro, que não parece, né, ser essa a intenção da diretoria do Flamengo neste momento. O Everton Ribeiro também falou sobre a derrota. O Everton Ribeiro, que para mim foi um dos piores em campo, ao lado do Rodrigo Caio e do Pablo. Jogo horroroso do Everton Ribeiro. Ele disse aqui, acho que a equipe fez um bom jogo. Poderia ter caprichado mais para matar o jogo e sair daqui com a vitória. Também mesmo discurso do Vitor Pereira. No segundo gol, né, do Alcas, o gol da vitória, vale destacar aqui que o senhor Gabriel Barbosa e o senhor Everton Cebolinha estavam discutindo dentro de campo. O Cebolinha deu um passe, o Gabigol não gostou do passe, reclamou com o Everton Cebolinha. O time do Alcas, que não tinha nada a ver com a discussão dos dois, o Cebolinha não gostou da reclamação do Gabigol, retrucou. O time do Alcas, que não tinha nada a ver com a confusão dos dois, recolocou a bola em campo e rapidamente chegou ao ataque e chegou ao gol da vitória. Mais uma vergonha do Flamengo hoje esse lance. Completando
o Vitor Pereira discutiu com o torcedor. No início do jogo, tinha um torcedor do Flamengo que estava cornetando o Pablo. Estava falando, Vitor Pereira, tira o Pablo, tira o Pablo. Quando o Flamengo faz o gol com o Matheus França, o Vitor Pereira se virou para esse torcedor, tá? Esses foram os relatos da repórter da ESPN, que estava acompanhando o jogo ali do gramado do lado do Vitor Pereira. Tem, inclusive, um vídeo do momento que essa cena acontece. A ESPN flagrou esse momento, o Vitor Pereira estava muito irritado. O Vitor Pereira se virou para o torcedor do Flamengo, que pediu a saída do Pablo e disse alguma coisa como, e agora? Vai falar o quê? Né? Se virou muito irritado para esse torcedor. Muita gente achou que a postura do Vitor Pereira em retrucar o torcedor do Flamengo não foi uma postura bacana. Falando do Fla-Flu, pessoal, o Flamengo encara o Fluminense, tem a vantagem de 2-0, né? O Fluminense que é um adversário complicado, mas o Flamengo tem essa vantagem de 2-0 diante do Fluminense. E o Vitor Pereira pode relacionar o Bruno Henrique. Por que pode? Porque eu não sei se o Vitor Pereira vai querer relacionar o Bruno Henrique, né? O que eu soube é que o Bruno Henrique já deu ok para a comissão técnica, já deu ok para o Vitor Pereira, está pronto para voltar e agora só depende do Vitor Pereira relacionar e optar por levar ou não o Bruno Henrique para o jogo. A gente deve saber mais para frente, nos próximos dias, aí, se de fato o Vitor Pereira vai relacionar o Bruno Henrique para a partida. Mas fato é que o Bruno Henrique está pronto para retornar. Beleza, galera? Grande beijo para vocês aí que estão todos de cabeça cheia, indignados com essa derrota do Flamengo. E eu vou repetir aqui, ó, nota 0, 0 para todo mundo. Beleza? Grande beijo para vocês. Tchau, tchau.